A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é a irmã Tailândia, do canal Preterista Escatologia Consumada. Sou esposa do irmão Itamim. E hoje eu queria falar sobre um tema muito importante, muito polêmico e muito odiado por aqueles que pertencem ao sistema, que é sobre o dízimo, certo? E eu queria falar sobre o grande engano que esses pastores que estão por aí pregando sobre o dízimo. Isso é um grande engano, irmão. O dízimo não é para você. O dízimo foi para os judeus. E os judeus dizimavam porque tinham o templo de Salomão, que foi construído, depois foi reformado por Zorobabel, e depois houve uma nova reforma pelo rei Herodes. Eles dizimavam porque havia o templo e havia ainda a tribo de Levi. E apenas a tribo de Levi poderia receber os dízimos. Amém? Outra coisa que eu vou mostrar para você, que o dízimo não é o que eles pregam, o dízimo não é dinheiro. E que as passagens que eles usam no Novo Testamento para defender o dízimo, não está defendendo o dízimo em hipótese nenhuma. Então a primeira passagem que eu queria ler com vocês está em Deuteronômio capítulo 14, onde eu vou mostrar para vocês que o dízimo não é dinheiro, mas sim alimentos. Deuteronômio 14, a partir do verso 22. Todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da tua semeadura que o campo produzir. E diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido para ali fazer habitar o seu nome, olha aí, comerás o dízimo do teu trigo, do teu vinho e do teu óleo, como também os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas continuamente a temer ao Senhor teu Deus. Tá vendo aí, irmão, que é o dízimo? Continuando no verso 24. Caso o caminho seja longo demais para ti e não possas levar o dízimo, porque o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ir colocar o seu nome fica muito longe de ti, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, vende-o então por dinheiro. Uma coisa que você deve ter ouvido muito eles pregar é que eles pedem o dízimo como dinheiro, e que naquela época o dízimo era comida porque não existia dinheiro. E eu estou mostrando para você aqui em Deuteronômio 14, verso 25, que já existia dinheiro. Vou ler de novo. Vende-o então por dinheiro, toma o dinheiro na tua mão e vai para o lugar que o Senhor teu Deus estiver escolhido. E lá trocarás o dinheiro por tudo o que desejares. Está vendo como Deus não aceitava o dinheiro como dízimo? Vacas, ovelhas, vinho, bebida embriagante, tudo enfim que te aparecer. Que te apetecer. Perdão, irmão. Então, aqui em Deuteronômio 14, irmãos, ele está falando sobre a lei do dízimo. Certo? Nós sabemos que a palavra Deuteronômio significa repetição da lei. E aqui o Senhor dá uma ordem de como eles deveriam dizimar. Lembrando que o dízimo era anual, não era mensal. Segunda coisa, eles deveriam dar o dízimo dos frutos, dos alimentos, das ovelhas, das vacas. Isso era o dízimo. Terceira coisa, já existia sim dinheiro, mas Deus não aceitava o dinheiro como dízimo. A oferta sim era dinheiro, mas o dízimo eram mantimentos, ok? E aqui está dizendo que eles deveriam levar esse dízimo até o lugar que o Senhor escolheu. No caso aqui era o tabernáculo, e no caso lá da época de Jesus, era o templo de Salomão, que foi reformado pelo rei Herodes. Irmãos, nem em Israel eles dizimam. Em Israel, sabe o que eles fazem com o dízimo? Abençoa a vida de outras pessoas. Então, estou mostrando para você que o dízimo era sim alimento. Jamais o dízimo foi dinheiro. Jamais. Certo?
Aí eles vão dizer outra coisa importante, antes que eu me esqueça. O dízimo faz parte da lei. A lei foi dada para o judeu, não foi dada para os brasileiros, para os alemães, para os franceses. A lei foi dada para o judeu. O judeu que era obrigado a cumprir a lei. E a lei passou, irmãos. Nós vivemos na aliança eterna da graça do Senhor Jesus. Nós vivemos no reino do Pai, certo? Não tem nada a ver isso aí de dízimo com nenhum cristão, com nenhum filho de Deus, não. Isso é engano. Engano dos pastores que querem viver às custas de 10% de tudo que você ganha. Um texto que eles usam para dizer que o dízimo está lá no Novo Testamento. Vamos lá em Mateus, capítulo 23. Lembrando que Mateus não é Novo Testamento, certo? Mateus é um livro, como é que eu posso dizer, histórico, que está contando ali a biografia de Jesus de Nazaré. Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo. Olha o que era o dízimo. Da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importa praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Aí eles vão dizer, tá vendo aí, irmã? Você está enganada. A gente deve dar o dízimo, mas sem esquecer da misericórdia e da fidelidade. Vamos lá, por que Jesus falou isso? Jesus falou isso, irmãos, porque o templo ainda estava de pé. Enquanto o templo estivesse de pé, todo israelita era obrigado a dizimar. Todo judeu era obrigado a dizimar. Por quê? Porque no templo, quem ministrava no templo era a tribo de Levi. E a tribo de Levi, eles não tinham direito a herança nenhuma, certo? Eles não tinham direito de plantar, eles não tinham direito de trabalhar, eles não tinham direito de herança nenhuma. Então, eles sim viviam dos dízimos do que o povo dava. Lembrando sempre que esse dízimo eram mantimentos e nunca dinheiro, certo? Então, eles sim tinham autoridade para recolher os dízimos e somente eles, certo? Somente os da tribo de Levi podiam recolher os dízimos. Aí eu pergunto, existe alguém da tribo de Levi hoje? Algum pastor desses aí que pede dízimo? Pede não, irmãos. Exige. Amaldiçoa se você não der. Condena, ainda te chama de ladrão. Eu pergunto, algum deles é da tribo de Levi? Porque nem mesmo os judeus sabem quem é quem, de qual tribo ali, porque essas tribos não existem mais. Elas foram destruídas no ano 70 depois de Cristo, quando quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu ali todos. E levou muitos cativos, então ali acabaram-se as 12 tribos. Foi no juízo do ano 70. Então, com que autoridade eles se acham no direito de pedir, de obrigar alguém a dar 10% de todo o seu salário para eles? Não tem como, irmãos. Outra passagem agora no Novo Testamento, que eles usam para dizer que hoje o dízimo ainda é válido. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 7. Vai ser um vídeo bem curto. Hebreus, capítulo 7, verso 4. Vede, pois, a grandeza deste homem, a quem Abraão, patriarca, entregou o dízimo da melhor parte dos despojos. Espera aí. Abraão entregou o dízimo da parte dos despojos. Não foi do que era de Abraão. Foi dos despojos que ele trouxe da guerra contra os 5 reis. Lembra lá de Sodoma, onde ele resgatou seu sobrinho Ló?
E ali ele derrotou 5 reis e trouxe despojos daquela guerra, e foram esses despojos que ele dizimou para Melquisedeque. Verso 5. Ora, os filhos de Levi, olha aí, chamados ao sacerdócio, devem. Segundo o quê? Segundo a graça? Não. Segundo a lei, cobrar o dízimo do povo. Que povo, irmão? Qual era o povo? Que era o povo de Levi, irmão de Levi, senão as 12 tribos de Israel. Isto é, de seus irmãos, embora sejam também eles descendentes de Abraão. Aquele, porém, embora não figure em suas genealogias, submeteu Abraão ao dízimo e abençoou o portador das promessas. Ora, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Além do mais, os que aqui recebem o dízimo são mortais, ao passo que ali se trata de alguém do qual se diz que possui a vida. E por assim dizer, na pessoa de Abraão, submeteu ao dízimo até mesmo Levi, que recebe dízimo, pois ele ainda estava nos rins do seu antepassado quando se deu um encontro com Melquisedeque. Então, o que o autor de Hebreus está querendo falar? Ele está querendo simplesmente mostrar que o sacerdócio de Melquisedeque, que o sacerdócio de Cristo, que era segundo a ordem de Melquisedeque, era maior que o sacerdócio levítico. E que Levi, sendo descendente de Abraão, o próprio Abraão dizimou a Melquisedeque. E aqui diz que o inferior é abençoado pelo superior. E ele diz que quando Abraão ele dizimou Melquisedeque, tornando-se inferior a Melquisedeque, ele submeteu toda a tribo de Levi também inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, que prefigura o sacerdócio de Cristo. É isso que ele está querendo mostrar. Entendeu, irmão? Não tem nada a ver pegar isso aqui e jogar para os dias de hoje, até porque muitas coisas na Bíblia não tem mais sentido lançar para os dias de hoje. Como os irmãos que estão aí no canal, nós cremos na escatologia consumada, certo? Então, se você ainda não é liberto dessa doutrina do dízimo, seja liberto, irmão. Você não tem nenhuma obrigação de dar 10% do seu dinheiro para ninguém. Muito menos para pastor, porque não existe mais pastor. Pastor não é um título. Nunca foi. Pastor é um ofício que foi muito usado no tempo da igreja até o ano 70. Certo? Isso aí vai ficar para um outro vídeo, mas que você entenda. Primeira coisa, dízimo era mantimento. Segunda coisa, dízimo fazia parte da lei. Não é para nós hoje em graça. Não é para nós hoje no Evangelho Eterno do Pai. O que fica para nós, irmãos, é a contribuição voluntária. Quando alguém está precisando, quando alguém tem um propósito, não tem condições de arcar com despesas e você tem, você ajuda. Quando o irmão necessitado precisa de algo, nós, como irmãos em Cristo, devemos ajudá-lo. O que ficou foi a contribuição, é o que Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 9. É o que vai falar em Filipenses capítulo 4. Entendeu, irmão? Foi isso que ficou para nós. Aí eu te pergunto, eles usam Mateus 23, como a gente acabou de ler, para dizer que eu devo dizimar. Mas olha, mesmo que fosse para hoje, certo? Olha o resto do versículo, que ele falou lá que a gente viu. Sem omitir o mais importante. O que era o mais importante? Misericórdia, fidelidade e amor. Eu te pergunto, quantas vezes você viu um desses pastores ajudando algum irmão carente? Porque quando a igreja precisa, eles mandam a igreja orar e pedir a Deus.
Mas quando eles precisam, eles pedem para a igreja, eles pedem para os irmãos. Você acha que o tanto de dinheiro que esses pastores arrecadam mensalmente não daria para transformar a vida de muitos irmãos que estão ali passando necessidade, que não têm uma casa própria para morar, que não têm um veículo até mesmo para se locomover até lá, ali no templo de pedra? Porque o verdadeiro templo somos nós. Isso aí também vai ficar para um outro vídeo, irmãos. Entendeu? Então, não se sinta um ladrão por não ter dizimado, porque é assim que eles nos chamam. Ah, Malaquias, ouvi muito isso nas reuniões. O meu marido, ele era pastor dessas igrejas, da Assembleia de Deus. E eu ia para as reuniões enquanto ele fazia o curso de teologia, que ele chegou a fazer, porque ele é obrigatório, certo? Fazer curso de teologia para ser levantado a presbítero. E eu vi muitas vezes ser dito lá que quem não dizima é ladrão. E se é ladrão, até eu cheguei a ouvir, se é ladrão, logo vai para o inferno. Então o dízimo acabou se tornando, como é que eu posso dizer? Um mérito para você ser salvo. Entende como a coisa está ficando cada vez mais grave? E muitas pessoas vão nesse mesmo conceito porque não buscam estudar, não vão analisar. Irmão, a religião faz você parar de raciocinar. Você segue pensamentos, você segue conceitos, você segue ideologias, mesmo sem entender qual o real motivo de fazer aquilo ali, porque você parou de raciocinar. Certo? E o cristão, irmão, com o perdão da palavra, ele não deve ser uma pessoa sem entendimento, tapada no entendimento. Nós que somos cristãos, nós sim devemos ter a plena sabedoria de Deus. Entendeu? Então seja livre. Seja livre. Se você quer tirar 10% do seu dinheiro para ajudar alguém, para ajudar algum irmão necessitado, faça isso, você estará agradando a Deus muito mais do que pegar 10% do seu dinheiro e dar a alguém que vai usufruir e que não vai ajudar até mesmo você lá na frente se você precisar. Certo? Não vou generalizar. Eu sei que há muitos por aí que ainda estão no engano, como um dia a gente teve, eu e meu esposo. A gente não conhecia, a gente achou que era para nós. Mas há também aqueles, irmãos, que se aproveitam do desentendimento de muitos irmãos. Entendeu? Porque eu também já ouvi um pastor dizer, irmão, sei que o dízimo não é dinheiro, é alimento, mas se nós parar de pregar o dízimo, como é que vai ficar? Visto que a maioria, ou 97% não trabalham. Irmãos, vamos raciocinar. Se eu não trabalho, eu tenho uma fortuna aí avaliada em 50 milhões, como eu vi um pastor na África. Irmãos, é o óbvio. De onde foi que eu tirei todo esse dinheiro? Se eu era pobre, não trabalho, não tenho nenhum meio de vida, de onde foi que eu tirei todo esse dinheiro? Então você agradará a Deus muito mais ajudando aquele que precisa. Irmãos que estão do seu lado, precisando, necessitando. E você às vezes tem condição de ajudar, mas não ajuda porque o pastor da igreja disse que se você quiser ajudar alguém, tire do seu próprio bolso, mas não dê o dízimo, porque o dízimo é do Senhor. E desde quando Deus tem conta bancária? Deus vai se agradar muito mais em você ajudar aquele que está precisando do que em você dar o seu dinheiro para alguém que já está bastante rico. Entende, irmão? A obra do Senhor, ela já foi concluída.
Fazer a obra de Deus, irmão, não é o que se prega por aí, não. Certo? Nós não estamos aqui para obedecer a lei de Moisés, não. Nós estamos aqui para cumprir os ensinamentos de Cristo sobre o amor. É nessa lei que nós vivemos hoje, na lei do amor. E aquele que ama faz o bem. Tá certo? Então, que você medite, procure estudar mais, analisar esses textos que eu lhe dei, certo? E a gente vai estar se aprofundando nisso aí também outras vezes. Vamos falar aí sobre os dízimos. Existiam 3 tipos de dízimos, certo? E para o vídeo não ficar muito grande, eu vou concluir em outro vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, nos ajude a levar essa verdade adiante. Amém? E se você tiver aí algo a dizer, deixe o seu comentário, a gente vai estar olhando. Deixe o seu canal também para que a gente possa se inscrever e ajudar você também. Amém? Glória a Deus e desde já, muito obrigada pela atenção dos irmãos.